E hoje eu quero falar sobre Noemi e Ruth. Noemi e Ruth, diga para a pessoa que está ao teu lado, Noemi e Ruth. E olha, eu estava aqui pensando no louvor. Em primeiro lugar, né, Deus abençoe sua vida, shalom. É muito bom ter você aqui nessa noite. E se você está aqui, algumas coisas, você faz parte de um grupo. Hoje é dia 12 de junho, dia dos namorados. Se você está aqui com a sua esposa ou com o seu esposo, ou com o seu noivo, com a sua noiva, com o seu namorado, com a sua namorada, você está aí dentro de um quadro. Primeiro, você está muito bem resolvido no seu relacionamento. Você não precisa de um dia específico para provar que você ama, que você sabe, né, agradar, enfim. Né? Ou você já fez o seu agrado do dia. Já levou para almoçar, já fez um café da manhã especial, alguma coisa já aconteceu. Então, se você é casado, está aqui com o seu cônjuge, você é bem resolvido. Você não precisa do dia 12 de junho para provar o seu amor. Segundo lugar, você pode estar como eu. Seu marido está trabalhando em outro lugar. Né? O Joel está lá em Santa Inês. E hoje ele arriscou, porque ele pegou um aviãozinho minúsculo. Eu estava lá 2 semanas atrás, 4 horas de carro de São Luís até Santa Inês. Queridos, eu prefiro o chão do que o céu. E aí ele tirou onda comigo. Ele falou assim, 35 minutos de São Luís até Santa Inês de avião. Só que o avião é do tamanho da minha cama. Então, são os 2 pilotos e 2 banquinhos. E um porta-malas, literalmente, para colocar... Sabe aquele porta-malas antigo de Fusca? Que a mala ia atrás? É mais ou menos assim. Aí ele, você devia vir de avião. Eu falei, não, eu prefiro 4 horas de carro do que 35 minutos naquele pequeno avião. Então, se você está aqui hoje, é porque você pode estar como eu, sem seu esposo, ou sem sua esposa, está trabalhando, está em outro lugar e tudo mais. Agora, tem uma terceira classe de pessoas aqui, que são os solteiros. Aqueles que gostariam de estar em outro lugar, com outra pessoa, né? E eu brinquei com o pastor Ronan, eu não pude me conter. Quando nós cantamos aquela música, eu poderia estar... Eu sei que tem gente que levantou a mão e cantou em qualquer outro lugar. Mas a condição me atraiu, a glória do Senhor. Aí você olha para o Senhor e faz uma declaração de amor para o Senhor, porque hoje Deus vai fazer algo aqui. Eu tenho certeza, Deus colocou algo no meu coração e eu quero, não vou dar spoiler, mas no final nós vamos ter um tempo muito precioso aqui, tá? Eu quero orar pelos solteiros. Porque eu creio que no ano vindouro, como o sacerdote falou para Ana, daqui 1 ano você vai estar aqui trazendo seu filho, daqui 1 ano você vai estar aqui no dia 12 de junho, né? Os que com lágrimas semeiam, com júbilo voltarão, trazendo os seus feixes. Amém? Mas essa palavra não é só para solteiro, não. Essa palavra é para você. Diga para a pessoa que está do seu lado, essa palavra é para você. Envia o link da palavra para outras pessoas, porque eu tenho certeza que Deus quer falar com você dentro de uma frase que o Senhor falou comigo desde ontem, quando eu estava preparando essa palavra. Existem perdas que nos levam a amargar em vida. Existem perdas que nos fazem amargar em vida. E Noemi e Ruth é uma história bíblica, como nós temos visto histórias reais aqui. E também eu quero compartilhar com você, a cada quarta-feira, uma história de um personagem, de alguém que está na Bíblia, e que viveu debaixo desse mesmo decreto que nós estamos ministrando aqui nessa série. O seu estado atual, por mais doloroso, por mais que às vezes ele expressa, sabe, uma desistência, quer dizer, não é o seu fim, não é a última notícia para você. Ruth capítulo 1, no versículo 1 diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e a sua mulher Noemi.
Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Rute. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion. Ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: Ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco da benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa do seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em voz alta e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas. Por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ias até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ias de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa, a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Essa história é a história de Noemi, das suas noras, e é uma história que tem perdas e que tem restituição. A vida familiar de Noemi é o primeiro ponto que eu quero falar com você nesta noite. Quem era Noemi? Como Noemi foi parar em Moabe e tudo que aconteceu na vida de Noemi. O nome Noemi significa minha delícia. Diga, minha delícia. E foi com essa mulher, Noemi, que Ebimeleque se apaixonou. Ele se apaixonou por uma mulher que tinha por identidade minha delícia. Provavelmente, Noemi era uma mulher bonita, vistosa, feliz, radiante, cheia de vigor, intensa na sua vida. Era uma mulher com sonhos, era uma mulher em atividade, era uma mulher ativa, era uma mulher dinâmica. E Ebimeleque se apaixonou por essa mulher. Ele se casou com ela e teve, segundo a palavra, 2 filhos. E com ela construía uma vida familiar. Então, o que aconteceu? Eles viveram uma necessidade, uma escassez em Judá. Houve uma escassez em Judá, houve um período de fome, a Bíblia diz. E Ebimeleque pegou, então, a sua família, sua esposa e seus 2 filhos, que provavelmente eram jovens, adolescentezinhos, terminando a adolescência, entrando na juventude, e foi para uma região chamada Moabe, para buscar dias melhores. Porém, o texto diz que, nesse processo, quando estavam lá reconstruindo a sua vida, Ebimeleque morreu. E Noemi ficou viúva, porém com 2 filhos jovens, cheios de vigor, de projetos, de sonhos. E esses 2 filhos se casaram com mulheres ali, com moças da região, Orfa e Rute. Passaram 10 anos, e os filhos de Noemi também morreram. E ela ficou desolada, com 2 noras, jovens, sem filhos e numa condição financeira escassa. Então ela junta com suas noras e decide que ela vai voltar para Judá. Por quê? Porque ela ouviu dizer que lá em Judá tinha terminado aquele tempo de escassez, aquele tempo de seca, aquele tempo de fome,
e que ela podia voltar, e ela com certeza se lembrou dos parentes, dos vizinhos, de pessoas que a conheciam. Então ela poderia viver na casa de alguém, ela poderia viver de favores ali, porém, não com suas 2 noras. E aí ela vai a caminho de volta para casa e ela tenta se despedir das noras, para que elas possam reconstruir suas vidas e ela possa terminar a sua vida num lugar mais seguro. Sabe, queridos, em segundo lugar, eu quero dizer para você nessa noite que as perdas que Noemi experimentou consumiram a sua alegria e os seus sonhos. As perdas consumiram a alegria e os sonhos familiares de Noemi. Noemi perde o seu marido, Noemi perde os seus filhos, Noemi perde o seu convívio familiar, Noemi perde a esperança, porque quando os filhos morrem, ela perde a esperança de ver a sua descendência. Perde a esperança de ver os seus netos nascendo, sua geração, e de construir aquilo que ela talvez sonhou tantas vezes junto com Abimeleque. Às vezes nós temos uma perda, mas as outras coisas que ainda permanecem nos faz continuar a sonhar. Talvez você já perdeu uma coisa ou outra na vida, mas o que restou, ainda é possível você reconstruir a partir do que restou. Porém, a gente percebe que quando morrem os filhos, quando ela volta para casa, quando ela decide voltar, ela não está mais voltando com sonhos, pelo contrário, ela está voltando desistida. Desistida pelas perdas, e mais do que isso, Noemi perde a esperança de ver a sua descendência se multiplicando. Noemi perde a alegria da casa, a alegria da família, a alegria da cozinha, a alegria da juventude. Noemi perde a sua segurança como esposa, a sua segurança como mãe. Noemi perde o prazer de viver. E o perder o prazer de viver faz com que Noemi, ela comece a buscar uma vida sozinha. Ela não quer mais estar com as suas noras. Noemi quer viver sozinha, quer se afastar das pessoas. Noemi se torna uma mulher amarga. Amarga. Noemi então decide voltar para a sua casa, para a sua parentela, para o seu lugar de origem. Diga, lugar de origem. Por que Noemi quer voltar para o seu lugar de origem? Porque o enfrentamento das perdas se torna mais possível onde nós nos sentimos seguros. Sabe, queridos, quando nós temos perdas, é importante nós buscarmos nas perdas um lugar de segurança, para que você possa reconstruir a sua vida. Muitas pessoas, quando começam a ter perdas, ela começa a se afastar dos lugares seguros. E quando ela começa a se afastar dos lugares seguros, ela se afasta da célula, ela se afasta da igreja, ela se afasta da família, ela se afasta dos amigos, ela começa a buscar outras pessoas. Eu vejo muitas vezes isso acontecendo. Pessoas que começam a sair de casa, começam a abandonar o marido, abandonar a esposa, abandonar os pais, começam a sair do convívio seguro para buscar uma resposta, para buscar uma saída, para buscar algo melhor na sua vida. Enfrentamento de fato só se torna possível quando você está no lugar seguro, para que você possa enfrentar e não ser abatido enquanto você enfrenta. Porque é importante nós entendermos que aquilo que nós estamos vivendo agora não pode nos derrubar. Aquilo que nós estamos vivendo agora não é suficiente para roubar tudo aquilo que Deus um dia plantou dentro de você. Muitas pessoas estabelecem suas perdas como o ponto final para a sua vida e para os seus sonhos. E é na igreja, através de uma palavra,
era um encontro, era uma oração, era um monte, era um momento a sós com o Senhor, num momento onde você se derrama na presença do Senhor, onde você derrama a sua dor, onde você derrama a sua perda. É quando você derrama a sua perda na presença do Senhor, nos joelhos ali, sabe, se derramando diante do Senhor, debaixo da cruz do Calvário. É quando você derrama aquilo que está te consumindo, roubando a sua alegria, roubando a sua força, roubando a sua fé, comprometendo as suas decisões, os seus sonhos. Quando eu lia sobre Noemi e Ruth, eu me colocava no lugar de Noemi. Como mãe, como esposa, como alguém que ama o Senhor, como alguém cheio de sonhos, de projetos. Mas você vai vendo as perdas acontecendo ao seu redor e você diz: meu Deus, será que as perdas vão me consumir? Ou será que eu vou ter força suficiente para dar uma volta por cima sobre isso e retomar aquilo que o Senhor me deu como herança? Querido, o que você já perdeu na vida que mudou o seu estado original? Olhe para mim. O que você já perdeu na sua vida que mudou quem você era? Que mudou o seu estado original? Noemi tinha por identidade nominal, diga identidade nominal, minha delícia. Essa era a identidade dela. Eu já falei aqui algumas vezes, e a gente fala de vez em quando, que o nome na Bíblia, o nome para o judeu, para o hebreu, o nome na palavra, ele é dado debaixo de uma expectativa, debaixo de uma sentença, debaixo de uma promessa, debaixo, sabe, de uma espera. Então, quando você dá um nome para alguém, você está dando o nome, né, na Bíblia. Quando você dava um nome para alguém, você dava debaixo de uma situação, de uma circunstância, debaixo de uma condição, de um acontecimento, de um feito de Deus. Assim era dado o nome de Deus, assim era o nome dos altares que eram levantados, dos filhos, cada um que nascia recebia o nome de acordo com aquele momento onde a família estava vivendo. Então Noemi, ela tem uma identidade, ela recebe um nome segundo a sua identidade, segundo a expectativa que os seus pais colocavam sobre ela. Minha delícia. Mas a morte do seu marido e dos seus filhos deu a ela uma nova identidade. Olha só, no versículo 20 diz: porém ela lhes dizia, quando ela chega na sua cidade: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, quer dizer, feliz, plena, abundante, alegre, cheia de vitalidade, de vida, de sonhos, de esperança. Assim ela partiu, ditosa ela saiu de casa, toda feliz. Porém, o Senhor me fez voltar pobre, pobre, viúva, pobre, sem filhos, pobre, sem herança, pobre, sem genealogia, pobre, sem expectativa, pobre, sem descendência. Por que, pois, me chamareis Noemi? Visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. A identidade de Noemi não era mais minha delícia. A identidade dela era amarga, triste, vencida, desfalecida, derrotada, amargurada. Meu querido, eu quero te perguntar uma coisa nessa noite. Existe alguma coisa que tem comprometido o seu estado original? Tem dado a você uma nova identidade? Talvez quando você olha para uns 10 anos atrás, 15, 20 anos atrás, quando você pega fotos suas, do casamento, da sua juventude, da lua de mel, de uma viagem que você fez com seu marido, com a sua esposa, de quando você estava grávida, de quando você estava se formando na faculdade, de quando você estava tendo uma vitória, sabe,
num esporte. Sabe aquelas fotos que traz à memória um tempo bom na nossa vida? Se você olhasse para elas, você poderia pegar uma foto sua atual e ver, meu Deus, o que me transformou em quem eu sou? O que mudou? O que tem comprometido o meu estado original? Como eu sou hoje? Há pessoas que estão vencidas por um problema, por uma luta, por uma adversidade, por um dia mau, por uma enfermidade, como nós vimos aqui hoje o testemunho. Existem tempos na nossa vida que nos consomem, meu irmão. Eu não sei você, mas você já foi consumido por uma amargura. Eu já fui consumida por uma tristeza. Eu já fui consumida por um dia mau. Eu já fui consumida por um tempo mau. Por notícias. Por ansiedades. Por um tempo difícil. Às vezes de choro, de dor, de perdas, de aflição, de luto, de angústia. Quem você já foi um dia e hoje você não é mais? Quem você já foi um dia e hoje você já não é mais? Há pessoas aqui que já foram muito dinâmicas na sua vida profissional. Já foram dinâmicas na sua vida afetiva, pessoal. Já foi uma pessoa muito comunicativa. Já foi uma pessoa cheia de vida. Uma pessoa disposta. Uma pessoa, sabe, sempre pronta para fazer algo. Uma pessoa disponível. Uma pessoa positiva, uma pessoa de boas notícias. Mas talvez hoje você já não é mais. Você já não é mais uma pessoa que abraça. Você já não é uma pessoa disposta, disponível, saudável, apaixonada, cheia de vigor, de sonhos. Algumas pessoas dizem assim, isso aí é fogo de palha. Isso aí é primeiro amor, daqui a pouco ele se acalma. Não, querida. O Senhor quer transformar você. O Senhor quer restituir a sua identidade. Quem você já foi um dia e hoje você não é mais. Porque a amargura, a decepção, a tristeza, o ódio, a ira, o instinto vingativo, os ciúmes, a dor, o medo, o trauma. Quem você já foi um dia e hoje você não é mais, porque a viuvez, o divórcio, a traição, uma dívida, a mentira, um dia tomou conta da sua vida. O seu estado atual está comprometido, está comprometendo a sua identidade. Há pessoas que, de fato, hoje são irreconhecíveis por causa de situações que foram consumindo a sua identidade. Hoje você não é mais uma pessoa leve, feliz. Hoje você não é mais intercessor. Hoje você não é mais alguém que crê tanto. Hoje você não é mais alguém que prega. Hoje você não é mais alguém confiante. Hoje você não é mais alguém que se entrega. Você não é mais alguém resiliente. Porque alguma coisa comprometeu, entristeceu, roubou a sua alegria. Algumas perdas, queridos, podem alterar o destino final das nossas vidas. É preciso estar atento para que as perdas não nos consumam, mas nos transforme. Queria que você repetisse isso comigo. É preciso, mais forte, é preciso estar atento para que as perdas não me consumam, mas me transforme. Você já pensou sobre isso? Todos nós aqui estamos sujeitos a perdas. Noemi saiu
da sua casa e foi para uma outra terra. E ela estava sujeita a algumas coisas. Todos nós estamos aqui sujeitos a más notícias, a enfermidades, a alguns diagnósticos, a algumas situações. Você vai ver aqui a cada quarta-feira um testemunho, uma história de alguém que venceu algo, de alguém que enfrentou algo, de alguém que passou uma situação na vida e ele só vai dar o testemunho porque ele venceu. Pode saber disso. Você não vai ver nenhum testemunho de alguém que recebeu um diagnóstico, de alguém que viveu uma situação, uma circunstância e ele não venceu aquilo. Então, quer te dizer que é possível você enfrentar algo ruim na sua vida, algo difícil na sua vida, e você não ser vencido por aquilo. E você não ser vencido por aquela circunstância. Então, é preciso você estar atento para que as perdas da vida não roubem a sua identidade, mas transforme você, transforme a sua fé. Eu vejo muitas pessoas que se entregam. Gente, como é triste quando alguém com tanto testemunho, potencial, dons, com tanto talento, tanta habilidade, tanta intimidade com Deus, e você vê a pessoa vivendo uma situação, uma circunstância, vivendo uma queda, vivendo um dia mal na sua vida, e de repente tudo aquilo que ele construiu se perde. Por causa de uma tentação, por causa de uma notícia, por causa de um diagnóstico, uma enfermidade, uma viuvez, um divórcio, uma situação, uma dívida, um desemprego. Em terceiro lugar, dentro dessa história, a gente vê que a fidelidade de Ruth. Diga, fidelidade de Ruth. Diga de novo, fidelidade de Ruth. Porque no decorrer do processo, a gente vê Noemi dizendo, olha, esse problema, Ruth, não é seu nem de órfã. Esse problema é meu. Essa dor é minha. Eu fiquei viúva. Eu perdi meus 2 filhos. Vocês só ficaram viúvas. E vocês são jovens. Vocês não têm filhos. Vá reconstruir a sua vida. Porque eu sou velha. Eu não tenho como dar filhos para vocês se casarem. Eu não tenho como dar continuidade na minha vida. Vá vocês continuarem. Vá vocês resolverem os problemas de vocês. Porque o meu problema é insolúvel. Eu não tenho como voltar atrás de quem eu sou. E aí, órfã, com muita dor, ela parte. Mas Ruth faz com Noemi uma aliança. Uma aliança que a gente usa muito nos casamentos. Onde quer que tu fores, eu irei. Onde você for sepultado, eu também vou ser sepultada. O teu Deus é o meu Deus. A gente usa muito isso em casamento. Porque é uma aliança. É uma aliança de fidelidade incondicional. Uma fidelidade que não depende de circunstâncias. Uma fidelidade que é resultado de uma decisão. Há muito tempo atrás eu falei sobre isso. Eu acredito profundamente nisso que eu vou te dizer. Fidelidade não é fruto de sentimento. Fidelidade é uma decisão que nós tomamos. Diante de todas as escolhas que fazemos. Diga, diante de todas as escolhas que fazemos. Eu não sou fiel ao meu marido porque ele é bom. Eu não sou fiel a Deus porque Ele me dá tudo que eu preciso. Eu não sou fiel à igreja porque eu trabalho nela. Eu não sou fiel às minhas confissões porque elas me dão respostas. Às vezes, a palavra de Deus não me é suficiente para me dar respostas que eu quero. Mas a fé é a certeza daquilo que se espera. Fidelidade não é sentimento. Fidelidade não é o que eu sinto por alguém. Fidelidade não é o que eu sinto pela minha casa, pela minha família, pela mesa, pelo fogão, sabe? Fidelidade não é o que eu sinto quando eu estou servindo na porta,
como voluntário, como diácono. Não é quando eu estou preparando algo. Fidelidade não é quando eu estou ali, sabe, ministrando uma célula. Fidelidade não é quando eu tenho um problema e venho ao altar. Fidelidade é quando eu decido que eu vou servir ao Senhor e que eu vou andar com Ele, independente da circunstância, independente da condição em que eu estou vivendo agora. É assim que eu declaro, é assim que eu experimento que isso não é o meu fim, que a minha dor não é o meu fim. Eu não experimento essa resposta de Deus. Eu não experimento que a situação, a condição em que eu estou, não é a última da minha vida, por mais dolorosa que ela seja. Eu não experimento isso sendo infiel ao Senhor. Há coisas que eu só experimento, há promessas que eu só experimento do Senhor quando eu vou até o fim com Ele. Quando eu vou até o fim com Ele. Lembra Jó, na semana passada? Antes eu te conhecia só de ouvir. Depois que eu passei toda esse perrengue, depois que eu passei toda essa calamidade, essa tragédia, depois que eu fiz todas as perguntas e eu não encontrei respostas, agora, Senhor, os meus olhos te veem. Agora a minha relação com o Senhor é diferente. É de alguém que experimentou, não alguém que só ouviu alguém que experimentou. Então existem coisas da nossa vida que se torna a nossa história e não a história do outro. A história do outro, a história do outro nos encoraja, irmãos. Mas a nossa história nos faz ter uma experiência única. Cada um aqui tem a sua dor. Cada um aqui já teve a sua noite de tormenta. Cada um aqui já teve uma experiência com o Senhor. Você que está online também certamente já teve uma experiência que você pensou: meu Deus, o que eu faço agora? Eu deixo que isso comprometa a minha identidade, ou eu me mantenho fiel ao Senhor e vou até o fim para ver o que vai acontecer no final. Se você está aqui nessa noite, é porque você foi fiel ao Senhor. Apóstolo, mas Deus sabe como eu estou por dentro. Mas é o que eu te disse. Fidelidade não é o que você sente. Fidelidade é o que você faz. Fidelidade é o que você faz na presença do Senhor. Então a fidelidade de Ruth transforma uma condição de humilhação numa oportunidade de restituição. Oh, aleluia! Talvez aquilo que você, nem é você, mas talvez aquilo que pessoas estão ao seu redor dizendo: é humilhante isso que você está vivendo. O Senhor diz: não, não é humilhante. É nesta condição que eu vou te dar a dupla honra. É nessa condição que você vai ser restituído. Minha irmã, meu irmão, quantas vezes você pensou que você não viveria o que você está vivendo hoje? De bênção, não estou dizendo nem de coisas ruins, não. Se há 10 anos atrás, talvez você estivesse vivendo um dia mau, um dia terrível, um dia de dor, um dia de luto, um dia de aflição. Um dia que você dizia assim: meu Deus, esse é o meu fim. E aí alguém tomou a sua mão e disse: não, esse não é o seu fim. Vamos para a igreja comigo. E trouxe você. E você sentou destruído nessa cadeira. Não nessa, era outra. Você sentou destruído. Você entrou chorando. Parece que alguém tinha contado para o pastor, contado para o pregador qual era a sua condição. E você chorou, você veio no altar, você se derramou, você saiu daqui e disse: meu Deus, eu tomo uma posição com o Senhor, mas eu sei que isso aqui vai ser impossível de ser transformado. 1 ano depois, 2 anos depois, 3 anos depois, talvez alguns há 10 anos atrás viveu essa experiência. E hoje você está aqui dizendo: meu Deus, aquele não foi o meu fim. Aquele não foi o meu fim. Sabe, queridos, a fidelidade de Ruth deu a ela a oportunidade de que aquilo que parecia humilhação aos olhos naturais fosse o começo da sua restituição. Ruth escolhe acompanhar a sua sogra, não apenas por amor a ela,
mas também pelos desígnios do Senhor no seu espírito. Eu quero fazer um adendo aqui muito importante. Olhando do ponto de vista muito espiritual. Quantos aqui creem que o Espírito Santo de Deus habita em você? Glória a Deus. Então é importante você entender que algumas escolhas que você vai fazer, não vou falar todas, mas algumas coisas que você vai tomar como decisão na sua vida, você não está tomando pela sua vontade. Você está tomando porque o Espírito Santo de Deus está aqui dentro de você, sabe? Conduzindo a tomar. Você queria fazer outra coisa. Você naturalmente escolheria outra coisa. Você diz assim: Deus, eu, na minha sã consciência, faria outra coisa. Mas alguma coisa dentro de mim, aqui nas minhas entranhas, aqui na minha mente, aqui no meu coração, eu não sei qual lugar que você quer encontrar para isso. Qual é a sua explicação? Mas alguma coisa dentro de você diz para você ir, para você deixar, para você confiar, para você crer, para você não sair de casa, para você não sair do seu trabalho, ou para você sair do seu trabalho. Alguma coisa dentro de você é mais forte do que a sua consciência, é mais forte que o conselho de pessoas, é mais forte do que aquilo que você está entendendo como sendo natural. É a palavra do Senhor que nos capacita. É o Espírito do Senhor que nos capacita a esperarmos confiados naquilo que cremos e não naquilo que vemos. Eu creio nisso, meu irmão. Porque acima de todas as coisas, nós somos espirituais. E aquele que é espiritual, ele conduz a sua vida debaixo do espiritual. Então, em nome de Jesus, não permita que situações naturais, carnais, venham conduzir as suas decisões espirituais. Apóstolo, não entendi nada. Então, quando você não conseguir entender nada, ore em línguas. E deixa o Espírito Santo lhe conduzir. Porque a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração. Tem coisas, queridos, tem decisão que você vai tomar que ninguém vai entender. Mas o Espírito Santo, que lhe conduziu a tomar a decisão, vai te manter em paz. Experiência própria. Já teve decisões que eu tomei, e que eu tomo muitas vezes, que eu vejo assim, meu Deus, ninguém entende. Mas o Senhor ministrou no meu espírito. Então, o Senhor vai trazer paz ao meu espírito, à minha mente. Vai guardar o meu coração. E principalmente vai guardar a minha língua. Porque não adianta você crer, andar e murmurar. E reclamar. E duvidar. E ficar questionando Deus. Em meio às perdas, nós somos tentados a tomar decisões por aquilo que vemos. E também pelo parecer daqueles que nos assistem. Porque tudo que a gente faz, a gente tem uma plateia. É ou não é? Começa dentro da sua casa. Eu não sei quantos você tem de plateia. Eu tenho próximo. Pelo menos 7 pessoas. Marido, filhos e noras. Depois tem mãe, sogra, cunhados, vizinhos. E aí vai. Vocês. É muita gente. Então você sempre vai ter uma plateia olhando para você, te observando, prestando atenção nas suas escolhas, prestando atenção no seu comportamento. E nós somos tentados diariamente, meu irmão, minha irmã, a tomar decisão muito mais por aquilo que nós estamos vendo e sentindo, do que por aquilo de fato que nós cremos. No capítulo 1, versículo 19, diz assim: sucedeu que ao chegarem ali, quem estava chegando? Noemi e Ruth. De mala e cuia. Mais cuia do que mala. Porque não tinha muitas coisas. 2 mulheres. Não era uma comitiva chegando com baús, joias,
vestidos, irarará, sabe, ovelhas, camelos. E não era. Como você vê Jacó chegando, encontrando com Esaú, aquela coisa bem bonita. Não era nada disso. Provavelmente, as duas chegando com algumas sacolas, porque mulher gosta de viajar com sacola. Nunca vi. É uma mala de mão, duas. Não, agora só uma, né? Você já viu mulher viajando para Israel? Vai com uma mala de 23 quilos, mas ela já vai pesada. Já vai com 20. Eu sou assim viajando, já vou com 20. E já levo o dinheiro para trazer, para pagar a segunda mala. Aí depois vem as sacolas, mochila, bolsa de mão. A irmã compra outra mala, que eu lembro que a outra irmã comprou outra mala ainda. Compra sempre uma segunda mala na hora de ir embora. E por fim, eu ainda, sabe o que eu faço? Eu compro espaço na mala do marido. Aprendi essa jogadinha, ele sempre sobra umas 3 quilinhos e eu compro os quilos dele. Mas elas não vieram com sacolas, carregando o luto, a dor, a pobreza. Sucedeu que, a chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. Todo mundo viu elas chegando. Gente, presta atenção. Todo mundo viu Noemi saindo com seu marido e com seus filhos, em comitiva. E todo mundo viu ela chegando com a sua nora, pobre, sem filhos, sem netos, sem bens, sem nada. Não permita, meu querido, não permita, minha irmã, que as pessoas definam o seu estado atual. Não permita que os seus parentes, que os seus familiares, que os seus vizinhos, que os seus amigos, que as pessoas que você conhece, que as pessoas que andam ao seu lado, que estão convivendo com você todos os dias, que elas definam o seu estado atual. Esse não é o seu fim. Esse não é o seu fim. O Senhor está preparando a sua bênção. O novo de Deus virá sobre a sua vida. As promessas do Senhor são maiores do que as perdas que estão consumindo os seus dias. A dupla honra virá, eu creio e profetizo sobre a sua vida. A provisão do Senhor virá, o cuidado do Senhor se manifestará, a intervenção do Senhor se estabelecerá sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua descendência. O Senhor vai providenciar um Boaz na sua vida. Aleluia, eu creio. Apóstolo, mas eu nem sei quem era o tal do Boaz. Esses dias atrás, Deus falou muito comigo sobre Boaz. E eu nem sabia que nessa série eu mencionaria sobre ele. Quem era Boaz? Pergunte para a pessoa que está do seu lado, quem era Boaz? Alguém aqui nunca ouviu falar de Boaz na Bíblia? Levante sua mão e diga, eu nunca ouvi falar desse indivíduo. Pois é, ele foi uma pessoa determinante para a ação de Deus e a restituição na vida de Ruth. Boaz era um fazendeiro de Judá. Ao longo da história, ele agiu com bondade, integridade e justiça. Ele seguiu uma lei chamada a lei de Levirato. O que é essa lei de Levirato? Ela exigia que um parente próximo casasse com a viúva de um homem falecido para preservar o nome e a herança da família. Então, quando uma mulher se tornava viúva e ela não tinha filhos, a pessoa mais próxima da linhagem do seu marido poderia tomá-la como esposa ou tomá-la como concubina para que pudesse dar um filho a ela e ela não morresse sem descendência. Porque na cultura hebraica, a descendência de uma mulher é que validava a existência dela. Se ela não tivesse filhos, para dar continuidade à descendência dela, à genealogia dela, então ela é como se ela fosse inexistente na história. Ela não tinha como existir. Então, marido e filhos, e depois descendência dos filhos, era de fato o que respaldava a vida de uma mulher, a existência de uma mulher. Então, Boaz, ele seguiu a lei de Levirato. Boaz era filho, olha atenção aqui,
de um homem chamado Salmão. E a sua mãe se chamava Raabe. Nós vamos falar de Raabe ainda. Agora, da descendência dele, nasceu lá na frente Jesus. Da descendência dele. Porque Boaz teve um filho com Ruth, Obed. E aí ele foi vô de Davi. E a descendência foi até Jesus. Como Deus faz as coisas? É interessante porque não era Ruth com seu marido que daria descendência de Jesus. Era com Boaz. Porque Boaz é que era filho de Raabe e de Salmão. Agora, a história é linda. Se você quiser na sua casa, você pode ler o texto. São poucos capítulos, então você pode ler a história. Porque é tão bonito o meio, sabe? Dá um filme maravilhoso. Porque Ruth chega na necessidade. Literalmente, minha irmã, meu irmão, como uma mendiga. Como alguém que ia viver dos favores, que ia viver dos restos. E tinha uma lei hebraica também, que na colheita, aqueles que iam colhendo, iam tirando as espigas de milho. E as que iam caindo, não podiam ser pegas no chão. Elas tinham que ficar no chão para aqueles que tivessem necessidade passar e pegar. E foi aí que Deus começou a mudar a história de Ruth. Porque essa condição de pegar as espigas que caíam era uma condição de quem tinha necessidades. Era a condição de alguém que vivia na mendicância, que não tinha condições. Era humilhante, não era uma condição de honra. E Ruth se submete a essa posição para que ela pudesse aliviar a necessidade da sua sogra. Então, Ruth começa a colher as espigas e aí Boaz a vê. O texto ele é um pouco assim mais espiritual. Mas Boaz olha para Ruth e eu gosto da sonoplastia, dá aquele tchan, se apaixona. Só que ele é comedido. Ele é um homem fiel. Ele é um homem temente a Deus. Então ele joga uma coisa assim, né? Ele fala, olha, deixa cair as espigas mais pertinho de Ruth. Dá uma moral para ela. Não fica em cima, deixa ela. E aí, de repente, lá, eles estão comendo, ele chama, Ruth, vem aqui, tomar um café com a gente, comer com a gente na mesa. E aí ele descobre que Ruth era, de alguma forma, era a nora de uma parente distante dele. Uma parente distante, sabe? Aquela parente distante, assim. E aí começa a se interessar por Ruth. Ele demonstra generosidade, compaixão, mas também segundas intenções. A bondade de Boaz não para por aí. E a Bíblia chama Boaz de Goel, resgatador. Goel, resgatador. Resgatador é aquele justamente que vai intervir na esterilidade, no fim da vida de uma viúva sem filhos, transformando aquela mulher numa mulher com filhos. Esse é o resgatador. Ele tinha o dever de se casar com ela para preservar o nome e a herança da família. E a história termina, e é bonito todo o processo que acontece, mas a história termina com Boaz assumindo as responsabilidades que havia, as questões legais, e o final termina com ele se casando com Ruth e quebrando o decreto que estava sobre Ruth e sobre Noemi. Sabe, o texto é tão poético,
é tão profundo e tão providencial. Deus faz coisas tremendas na nossa vida. E de uma maneira que às vezes a gente nem imagina. Mas segundo os seus princípios, segundo a sua palavra. Havia uma lei, a lei de Levirato. E a partir daquela lei, o Senhor usa aquele princípio para socorrer e para mudar a história de Ruth. Mas sabe o que eu fui lendo toda a história e eu percebi? Que na verdade o Senhor estava com os seus olhos, não eram fixos na transformação de Ruth, mas eram fixos na transformação de Noemi. Porque Noemi é que era a ditosa, que saiu toda feliz, toda faceira, com seu marido e com seus filhos, e voltou destruída, amarga pelas perdas. E o final do texto diz assim, Ruth capítulo 4, versículo 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser a sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será o teu resgatador. E seja afamado em Israel o nome deste. Sabe o que aquelas mulheres diziam? Que um filho, que o neto de Noemi seria 7 vezes mais, seria 7 vezes melhor do que ter filhos. Um neto valia por 7 filhos. Numa terra onde cada um filho vale muito. Quem já esteve em Israel sabe disso. Na verdade, os ortodoxos, eles ganham por filho. Por isso, quando você chega lá, você olha aquela quantidade de filhos. É 5, 6, 7. Um cuidando do outro. Porque os ortodoxos ganham por cada filho que tem. E aí o Senhor diz, as mulheres dizem, esse seu neto vale por 7 filhos. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Pois a tua nora que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou para cuidar dele. Boaz e Ruth chamam Noemi para cuidar do neto. E dá a ela a autorização quase que maternal de cuidar daquela criança. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Peres. Aí Peres gerou Isai, vai falando de todo mundo. Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Glória a Deus. Porque a amargura de Noemi foi transformada em provisão, em deleite, em alegria, em êxito, em transbordo, em uma geração abençoada, messiânica. Aquela dor, aquele luto de 3 queridos que haviam falecido, que fazia parte da história, que autenticaria a existência de Noemi. Gente, o que eu estou dizendo a você é que o fim de Noemi estava destinado, porque ela não tinha mais nem marido, nem filhos e nem netos. Mas o Senhor disse, esse não é o teu fim, Noemi. Esse não é o teu fim, Ruth. Eu lhe darei genealogia, eu lhe darei história, eu lhe darei honra, eu lhe darei uma nova história, um novo capítulo na sua vida. Eu quero orar nessa noite pela sua vida sentimental. Sentimental. Por quê? Porque o Senhor me conduziu a isso quando eu terminava de preparar essa palavra. Noemi e Ruth, aliás, aquele texto onde Ruth diz para Noemi que ela não vai deixá-la. É um texto usado em casamento. É um texto usado na troca de alianças. Alguém ministrou esse texto para você quando você estava casando? Quem aqui ouviu esse texto quando você estava casando, dizendo isso? Só eu que falo isso quando vou fazer o casamento de alguém? O teu Deus será o meu Deus. Esse é um texto usado para aliança de casamento. Embora não seja de um casal. Mas é uma aliança de fidelidade. E aí o Senhor me conduziu a orar essa noite pelo estado sentimental da igreja. Você que está aqui, você que está em casa. Apóstolo, só porque hoje é dia dos namorados? Não, mas também.
É verdade. Hoje é uma noite interessante. Porque todos os lugares que você passa, eles fazem uma alusão ao amor, ao relacionamento, ao sentimento. Pessoas ficam muito oprimidas nesse dia. Muito oprimidas. Oprimidas pelo que tem, pelo que não tem, pelo que gostaria de ter. Oprimidas por aquilo que o marido fez, a esposa fez, pela surpresa que não teve, pelo presente que não rolou, pela mensagem que não foi postada, pela lembrança que não foi lembrada, porque não ganhou flores, porque não ganhou um presente. Outros porque estão na fila de um restaurante, enfrentando 1, 2, 3 horas de fila para poder jantar e demonstrar amor. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração, porque tem muitas pessoas oprimidas na sua vida sentimental. A igreja é um lugar de cura. A igreja é um lugar de cura. Muitas pessoas entraram aqui sem esperança de construírem uma vida familiar. E Deus te deu a oportunidade. Meu sogro falava uma coisa que eu sei que hoje pode ser até, depois pode até fazer um corte, porque eu posso até ser, como fala, quando a pessoa é cancelada por isso. Meu sogro dizia assim: sempre tem um pezinho, não é? Um pezinho torto para um sapatinho, como que é? Ele falava uma coisa assim: sempre tem um sapatinho torto com um pezinho aleijado. Olha que meu sogro, já morreu, que Deus o tem. Estou só repetindo a frase dele. Quando a gente falava assim: nossa, fulano casou, meu sogro olhava e falava assim: sempre tem um sapatinho torto com um pezinho aleijado. Eu ficava pensando naquela frase. E é verdade. Nós não somos perfeitos. Ninguém aqui é perfeito. Ninguém aqui se casou, ninguém aqui encontrou alguém para amar você por causa da sua perfeição, da sua beleza, da sua generosidade, da sua paciência, do seu domínio próprio. Não foi assim não. Quando a gente namora, a gente conhece o lado A da pessoa. Quem aqui é do tempo do disco lado A e lado B? Graças a Deus. Tem gente que não sabe nem o que é isso. Mas lado A, geralmente era o lado que tinha todas as músicas boas. Você comprava o disco pelo lado A, mas quando você ouvia o lado B, oh, tristeza. Tem muita gente que se casou aqui porque o lado A era incrível. Tinha disco, inclusive, que tinha um selo do lado A e outro selo do lado B. Tem muita gente que no decorrer da vida de casado conheceu o lado B do outro. E foi doloroso. Eu estou brincando um pouco, mas eu quero orar nessa noite por essa área. Porque tem muitas pessoas oprimidas e feridas por aquilo que tem, e outros feridos e oprimidos por aquilo que não tem e gostaria de ter. Eu quero orar por pessoas que pensam de fato que o seu fim está destinado a viver sozinho. Chegaram numa fase da vida que acha que de fato Deus não tem mais nada nessa área para você. Você é sozinho. Eu quero orar essa noite por você que é solteiro, viúvo. Você que, ou vamos mudar essa frase, né? Você que é não, porque não é sua condição. Aliás, não é sua condição, é seu estado. Então eu quero orar por você que está solteiro, viúvo, divorciado. Mas eu também quero orar por você que está separado do seu cônjuge, mas que está com pendência nessa área. Sabe? Tem pessoas que o marido foi embora, que a esposa abandonou, que saiu de casa, e você não sabe o que você é.
Você não sabe se você está casado, você está solteiro, você está viúvo. Seu estado é meio assim confuso. E tem outras pessoas que estão vivendo com alguém, mas também o seu estado é confuso. Porque você não é nem casado, você não é nem divorciado do outro casamento, você já está, sabe aquela coisa assim, aquele emaranhado de coisas? Como eu oro, apóstola? Você vai orar, eu vou orar por você, para que o Senhor traga resolução sentimental a você. Para que o Senhor traga uma transformação na sua vida afetiva. Se você de fato tem declarado com a sua boca palavras com relação ao seu estado afetivo, irmão, em nome de Jesus, pare de declarar algumas coisas que você só está falando da boca para fora. Talvez você diga assim: eu não quero casar, não quero mais ninguém, eu me basto, eu estou feliz sozinho. E às vezes quando você deita na sua cama, é tudo mentira. Você posta na internet, você tomando café sozinho, feliz com Jesus, sabe? E aí você não está feliz. Você está feliz com Jesus, mas você não está feliz quando você está deitado. Deus colocou isso no meu coração porque o diabo tem usado de muitos argumentos para destruir a construção familiar, o núcleo familiar. O núcleo familiar é muito maior, o problema é muito maior do que a gente imagina. O núcleo familiar, a viúva, o viúvo, o divorciado, a divorciada, o sozinho, o solteiro, adulto. Não estou falando não vou orar por você solteiro agora não, que tem 14 anos e está em crise, não. Por favor, não é para você, essa oração não é para você agora, vou orar para você também. E se aquete aí, aquele ladinho ali está confuso. Ó. A hora que eu intervir aí, vou pegar essa cadeirinha aí da mídia, eu vou botar minha cadeira lá em cima e vou ficar sentado olhando esse lado ali. Aquele lado ali está quente. Então, não é por você de 14 anos que eu vou orar agora. Eu vou orar por você, adulto, que está sozinho. Sabe, sendo tentado o tempo todo na sua vida afetiva, seus sentimentos, chorando a amargura da solidão. Talvez dizendo: olha, eu já fui alguém que teve muitas pessoas, e agora está sozinho, amargo. Você já foi ditoso, ditosa, mas hoje você está mais para Mara e Maro. Amargo. Deus quer transformar a sua situação. O Senhor quer te dar uma família. O Senhor quer que você construa uma família. O Senhor quer que você, minha irmã, você seja uma esposa abençoada. Oh, alô, irmãs? Apóstola, eu já venci esse tempo. Não. O Senhor quer te dar um marido, um Boaz. Um Boaz. Que resgate a alegria da sua vida. Que resgate a sua feminilidade. Que resgate, sabe, o seu senso de importância, o seu valor próprio, a sua autoestima. Apóstolo, você é muito machista. Não, não é. Isso é base bíblica de que o Senhor vai levantar aqui homens com esse espírito de Boaz. Hello, homens. Homens sozinhos. Homens que estão ali, sabe, só rodeando. Já deu 7 voltas na muralha de Jericó. E Jericó está lá, não cai. Aliás, as muralhas não caem. Você já deu volta, já comprou flores, bombom, já orou, já jejuou, já levou para o café, já levou para uma montanha de oração para orar. E ela está lá firme que não cai de jeito nenhum. Então, em nome de Jesus, hoje é a noite da sua 7ª volta. Apóstolo, mas eu não sou mais... Não, irmão, em nome de Jesus. Homem que se preza, precisa desejar ter uma família. Para com essa coisa que você vai viver com a sua mãe até o final da vida dela. Ela já não está aguentando mais você. Ela quer que você vá, igual aquele filme, vai, seja feliz.
a mulher da tua mocidade, mesmo que você já não esteja mais na mocidade. O Senhor quer construir a sua casa. O Senhor quer fazer de você um marido feliz, uma esposa feliz. Eu quero orar também por você que é casado, por você que é casada. Eu quero orar pela sua vida sentimental, porque eu sei de pessoas que têm feito tudo para ser feliz no seu casamento, mas às vezes não consegue. Às vezes acontece alguma coisa que rouba a paz, a alegria e o prazer do seu casamento. Uma briga, uma crise de ciúmes, dívidas, mentiras, traição, coisas na internet, abusos. Há pessoas que vivem um casamento onde há violência verbal, física, emocional. Sabe, queridos, quando eu olho para a vida de Noemi e Ruth, eu vejo Deus colocando as coisas sentimentais e familiares no lugar. Eu quero orar por isso nessa noite. Eu queria que todos se colocassem de pé. O seu fim nesta área não é ser infeliz, não é ser incompleto, não é ter uma história triste para contar. Eu creio que nos próximos 12 meses, muitos casamentos acontecerão aqui. Mas eu quero te dizer uma coisa. Tem gente que tem que parar, em nome de Jesus, de ser seletivo demais com Deus. Tem gente que é alguém tão perfeito que não pode se casar. Por quê? Porque você começa por você a imperfeição. Às vezes a gente faz sabe, aquela lista que a gente aprendeu lá no Quarta Dimensão, aquele livro da Quarta Dimensão do Atmani. Coloca tudo no papel, o que eu quero de um marido, e o Senhor fala assim: meu Deus, não existe, só no filme, olha lá. Coloca tudo que quer de uma esposa, e o Senhor no final diz assim: sua mãe já é casada. Coloca tudo que quer de um marido, e fala: seu pai já é casado. Em nome de Jesus, você que é solteiro, viúva, viúvo, separado, sozinho, eu não sei qual é o seu estado, mas você quer que o Senhor reconstrua a sua vida sentimental. Se você já foi traumatizado, ferido, machucado, abusado, violentado, traído, esquecido, rejeitado por alguma situação, em nome de Jesus, Senhor, traz cura aos homens e mulheres aqui que desejam reconstruir a sua vida afetiva. Eu queria convidar você que está nessa condição, como solteiro, como separado, viúvo, sozinho, ou até mesmo você que está num relacionamento, mas não sabe qual é o seu estado real. Eu quero orar por você agora. Se você puder levantar sua mão, amém. Se você quiser vir ao altar, amém. Se você quiser ficar no seu lugar, amém. Mas eu quero que você de alguma maneira sinalize ao Senhor que essa oração é para você. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Cancela agora todo escrito de dívida na área afetiva, sentimental, desses queridos irmãos e irmãs que estão com suas mãos levantadas, sinalizando que esperam do Senhor uma intervenção nessa área. Senhor, muitos desses já viveram experiências em relacionamentos anteriores, estão na tua presença em santidade,
esperando o Senhor, que o Senhor providencie alguém. Agora, em nome de Jesus, que o Senhor cure as feridas, que o Senhor remova todo impedimento, seja ele, Senhor, intelectual, emocional, físico, seja ele, Senhor, vindo por palavras, por sentimentos, por decretos e por sentenças. Quebra agora, Senhor, toda a ação do diabo na vida, Senhor, de homens e mulheres aqui, solteiros, viúvos, divorciados, divorciadas, pessoas que hoje estão sozinhas e na expectativa de construírem uma família. Em nome de Jesus, ó Deus, a tua palavra diz que o Senhor nos criou para termos uma família. O Senhor olhou para Adão e disse: não é bom que o homem esteja sozinho. E eu creio, Pai, de que o Senhor nesta noite vai interromper esse processo de solidão na vida de pessoas aqui, vai dar um destino novo. Eu abençoo agora, Senhor, cada homem, mulher, independente da sua idade, independente da sentença que está sobre eles, que em nome de Jesus, assim como o Senhor fez com Noemi e com Ruth, o Senhor deu a elas, ó Deus, a chance, a oportunidade de reconstruírem a sua vida familiar. Que o Senhor possa reconstruir a vida familiar de cada um daqueles que estão aqui, Senhor. Que nos próximos 12 meses possamos ter testemunhos da restituição sentimental e afetiva dos teus filhos. Eu quero orar também agora, Senhor, por casais, esposas e esposos que estão vivendo uma vida, Senhor, de, embora casados, insatisfeitos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa agora mover na vida de esposas e esposos aqui, também daqueles que estão online, aqueles que estão, Senhor, vivendo contendas, ciúmes, dívidas, mentiras, enganos, aqueles que estão vivendo, Senhor, em situações extraconjugal, adultério, pornografia, aqueles que estão vivendo, Senhor, debaixo de mentiras e engano. Em nome de Jesus, que todo decreto de imoralidade, todo decreto, Senhor, de traição, todo decreto, Senhor, de adultério, todo decreto, Senhor, de insatisfação conjugal, caia por terra, seja quebrado agora em nome de Jesus. Porque o Senhor nos criou, Senhor, para uma aliança de fidelidade. Uma aliança de fidelidade, Senhor, que traz segurança e alegria. Em nome de Jesus, ó Pai, restitui a alegria do casamento para aqueles que já perderam. Quero orar em especial, Senhor, por aquelas mulheres que têm vivido um relacionamento de violência, de abuso. Que em nome de Jesus, toda ação maligna sobre sua vida caia por terra. Toda dependência emocional seja quebrado agora em nome de Jesus. Todo silêncio seja quebrado em nome de Jesus. Que o Senhor possa agora repreender em nome de Jesus todo espírito de violência abusiva, Senhor, na vida de homens e na vida de mulheres. Queremos, ó Deus, que a nossa vida sentimental, afetiva, conjugal, familiar, seja testemunho nessa geração. Em nome de Jesus, eu declaro nesta noite que a solidão, que o insucesso nos relacionamentos não seja a última notícia na vida dos teus filhos. Quero te dizer, meu querido, minha querida, que a solidão não é o seu fim, que a separação não é o seu fim, que o divórcio não é o seu fim, que o adultério não é o seu fim, que o seu marido que foi embora não é o fim, que a sua esposa que te abandonou não é o fim, mas que em nome de Jesus, o mover de esperança
vai encher o seu coração nesta noite. Em nome de Jesus, receba, 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 receba alegria, alegria, alegria. Assim como foi com Ruth, assim como foi com Noemi, que a alegria do casamento encha o seu coração. Oh, aleluia! Levante a sua mão e diga: eu declaro, Senhor, a alegria do Senhor na minha vida afetiva, a alegria do Senhor na minha vida conjugal, na minha vida familiar, no meu coração, Senhor, livre em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor, diga: eu recebo, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá!